Fala galera, beleza? Mais um The Broscast aqui na área. Tô aqui com o Caicão, tamo ali também com o Gabriel, Luquinha, sempre ajudando a gente. E aí, Caiqueira, como você tá? Tô bem, deu uma esfriada aqui na Gold. Hoje deu um pouquinho, hein? As notícias não são boas pra quem gosta do calor, né? Exatamente. E qual que vai ser o tema hoje? Hoje o tema é intercâmbio. Tamo aqui com um casal muito especial pra mim. Eu vim pela agência de intercâmbio deles. E hoje a gente vai desvendar um pouquinho sobre intercâmbio. Você que, antes mesmo de vir para algum lugar, quando você tá só pensando em ir para fora do Brasil, acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é entrar em contato com uma agência de intercâmbio, é saber mais sobre como fazer e tal. Acredito que a principal ponte entre você e outro país é a agência de intercâmbio. Eles vão te conectar, te mostrar o caminho. Então a gente hoje vai mostrar que também não é um bicho de sete cabeças. Algo fácil, mas se você não procurar, você sempre vai ficar pensando que é algo difícil. Exatamente. Nossa ideia hoje é ajudar de alguma forma pessoas que queiram vir pra cá com informações, dicas do que vocês precisam deixar no radar de vocês, né? Antes mesmo de chegar aqui. Exatamente Mas isso. antes Mesmo a gente tem o nosso patrocinador, Entrepreneur. Muito obrigado por estar com a gente mais um episódio. Muito feliz por essa colaboração que a gente está tendo junto com eles. Está sendo muito especial. Acreditaram no projeto. E fala um pouco aí sobre eles. Eu também só tenho a agradecer. Foram as primeiras pessoas que acreditaram no nosso sonho, Entrepreneur. A gente vai deixar o QR Code aqui. Eles têm diferentes cursos técnicos. Os cursos técnicos são chamados de curso VET. Eles têm curso de painting, que é o caso do Gabi, que está atrás das câmeras hoje. Isso. Tem curso de fotografia, tem curso de design gráfico, tem curso de marketing, de business, diferentes cursos. E é a partir deles que às vezes vocês conseguem chegar numa possível residência. Então, entre em contato lá com eles, conversem com eles, que eles têm né? Eu acho que também quando você vem para Austrália, você vem por causa do inglês, mas, cara, se você já está aqui, o que custa fazer um curso técnico, fazer algo a mais que... Mesmo que você não fique aqui na Austrália, você vai ter isso para sua vida. Você vai ter um diploma internacional. Então, faz muito sentido. Tem o QR Code aqui em cima. Se você ver, vai estar em algum lugar aqui. O site deles é entrepreneur.edu.au e /The Broscast. Você vai encontrar lá todo personalizado em português. Então, entra lá, confira todos os cursos que eles têm. Se você já está aqui na Austrália... e tá procurando, pensando em trocar de curso, pensando, acabou o inglês, o que eu vou fazer? Dá uma olhada nos cursos que eles têm lá. Ou se você tá pensando em vir para cá e já tem um inglês bom no Brasil, você também consegue ir direto para um curso técnico. Não precisa necessariamente entrar no inglês. Apenas se você tem que passar numa prova e é isso. Mas, como a gente falou, estamos aqui com o pessoal do intercâmbio e aí, vocês vendem bastante entrepreneur lá? Vendemos, é um dos nossos principais parceiros, com Prazer certeza. de estar aqui com vocês. Prazer é nosso, obrigada pelo convite. Sejam bem-vindos. Rafa, Will, estão aqui com a gente hoje. Prazer. Muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Ficamos muito lisonjeados. Que ótimo, a gente está muito feliz que vocês estão aqui com a gente hoje. Eu tenho muitas dúvidas sobre intercâmbio, sempre tive, desde que estava no Brasil, ainda tenho, porque é um processo, todo dia é um processo diferente. Então, todo dia você fica com um questionamento diferente para onde ir. E tem vocês para ajudar a gente. Eu acho que isso ajuda muito. Na maioria das vezes, ter alguém para esclarecer um pouco. Nem sempre vai ser da área de vocês, eu acho. Tipo assim, tem algumas coisas que é advogado. Vai para advogado. Mas se eu não soubesse, vocês não falassem, eu nem sabia que eu tinha que falar com um advogado, Exato. Entendeu? E a gente tem parceria também com advogados de imigração. Então, se é uma coisa que não está dentro da nossa área, do nosso atendimento, a gente recomenda para alguém que pode ajudar vocês. Irado. E como que vocês se conheceram? Como que começou a história de vocês? Uma história grande, né? Eu conheci minha esposa, Rafaela, quantos anos atrás? 10 anos atrás? 9 anos atrás. 9 anos. 2015. Abril de 2015. Sim, atrás. Conheci ela na festa, em Byron Bay. Byron Bay. Num lugar chamado La La Land. Sim. É um bar. Eu estava morando lá, em Byron Bay. Em Byron? Sim, eu estava um professor de surf durante essa época e conheci ela na festa, né? Ela era um tubarão. Eu era um peixinho, Sim.
Ele fala que ele era um peixinho, eu era um tubarão. Eu falo, eu era o contrário, eu era um peixinho, ele era um tubarão. Eu acho que, na verdade, éramos dois um tubarão. E vocês, antes de vocês se conhecerem, você é de onde do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo. E o Capital? Will? Capital. Eu sou inglês, né? Uhum. E eu moro numa cidade pequena na Inglaterra, chama Newquay. Uma cidade bem perto de praia, muito bom para surfar lá. Muito bom. Muito bom. Você pensa que não tem surf na Inglaterra, mas tem surf legal lá. E é esse frio todo mesmo que o pessoal fala? Desculpa, fala de novo. É frio lá, tem todo Tá esse muito, frio é muito frio. o ano todo? Porque eu escuto falar que é praticamente o ano todo nublado. É isso mesmo? Sim, o clima lá na Inglaterra é bem louco, né? Uhum. Às vezes bem quente, mas talvez bastante chuva, frio. E para surfar você precisa tudo roupa de frio, Luva, né? bota, Luva, bota. Vocês tudo. surfam? boca. O Will me ensinou a surfar, porque quando a gente se conheceu, ele era instrutor de surf lá em Byron. E, obviamente, né, ele acabou me ensinando. Então, eu sei surfar, eu tenho um pouco de dificuldade com a remada, porque não é fácil, é um fitness diferente. Uhum. Mas eu acho que, overall, assim, acho que eu vou bem, né? Sim. É. Ele surfa, ele é surfista. Tem que falar que sim, né? Não tem outra opção, né? E o que fez vocês virem pra cá, no seu caso, Will? No meu caso, eu tinha uma empresa de surf lá na Inglaterra há 11 anos. Uma empresa bem grande. E eu tenho uma possibilidade para trocar. Eu vendi minha escola para minha sócio. E tem planos para viajar todo mundo só para surfar. Cheguei aqui na Austrália, tenho vários amigos aqui em Byron Bay. E eu tinha uma Working Holiday Visa. Eu comecei trabalhando com uma empresa lá em Byron Bay, chama Soul Surf School, uma surf school bem legal. E depois, alguns meses, eles querem dar um sponsor para mim. E eu entrei esse caminho para ficar aqui mais longo, né? Agora, a Austrália é Sua casa? Sua casa, eu gosto bastante aqui. Esse é meu caminho para minha residência aqui na Austrália. Legal. E você, No Rafa? meu caso, eu vim a primeira vez em 2009, há 15 anos atrás. Eu vim para estudar inglês e aí acabei ficando 1 ano e meio. Eu escolhi a Austrália, na verdade, eu sempre quis fazer intercâmbio. Desde que eu tinha 17 anos, eu sabia que queria fazer intercâmbio. Eu tentei fazer au pair nos Estados Unidos, mas por conta do meu inglês na época, eu não tinha inglês suficiente, e você tem que ter inglês intermediário para isso. Mas a minha vontade mesmo sempre foi a Austrália, por conta do clima, por conta das praias, por conta de tudo que a Austrália oferece, que a gente sabe, né? Então, eu sempre tive esse sonho. Na época, minha irmã, ela tinha morado no Canadá há um tempo, e ela veio fazer um segundo intercâmbio, um pouquinho antes de eu chegar aqui em 2009. A minha irmã veio em 2008, ela veio fazer um intercâmbio, e a vontade dela na época era ir pro Canadá. Mas aí, devido a algumas amigas que estavam vindo para cá, um pouquinho da irmã também falando, vai para Austrália, ela acabou vindo para cá. Então, eu cheguei em 2009, a minha irmã já estava aqui. Então, eu cheguei já tendo onde morar, que facilita um pouco quando você vem, tendo pessoas no qual eu podia contar, o que também facilita quando você vai fazer um intercâmbio. Faz toda a diferença. E daí, eu fiquei aqui na Austrália por 1 ano e meio e voltei para o Brasil no meio de 2010. Daí eu fiquei no Brasil quase 2 anos. Eu fiquei, não, eu quero voltar para a Austrália. Isso acontece bastante. Teve um impacto na hora que você voltou para o Brasil? Porque você tinha tido uma experiência de Austrália relativamente boa e voltou para o Brasil. O que você achou nesse período do Brasil? Teve um impacto assim, maior do que eu achei que fosse ter. Porque o que acontece? Eu nunca tive a intenção de morar na Austrália, na época, né? Quando eu vim no meu primeiro intercâmbio, não era minha intenção permanecer aqui. Era minha intenção vir, aprender inglês e voltar. Continuar minha carreira lá. Eu tinha recém me formado quando eu vim, eu tinha me formado em administração de empresas na PUC, e daí a minha intenção era voltar e continuar minha carreira lá, que eu já tinha feito estágio em diversas empresas, diversas multinacionais. Então, a minha intenção era retomar minha carreira lá. E aí, quando eu cheguei lá, teve um impacto no sentido de a questão da qualidade de vida que você tem na Austrália
é muito diferente da qualidade de vida que você tem no Brasil. É lógico que qualidade de vida engloba uma série de coisas, no sentido de família, estar perto da família também é qualidade de vida. Então, no momento, essa qualidade de vida a gente não tem aqui, mas a gente tem várias outras que acaba balanceando essa distância da família. Por causa da questão da segurança, que para mim acho que é o que pesa mais vindo de São Paulo. Assim. Eu ia falar isso agora. Principalmente para quem morava na capital, é muito diferente, né? A questão da segurança eu acho que é um fator assim que me fez pensar muito no sentido de, eu vou voltar para a Austrália para ficar um tempo e, de repente, conseguir uma residência permanente e morar lá, se tiver que ser assim, né? Então, eu acabei voltando no final de no começo de 2012, eu acabei voltando para cá. E eu já voltei com a ideia de abrir agência. Por quê? Porque quando eu estava aqui em 2010, eu trabalhei com uma agência que se chamava Like Australia. Australia. Essa agência era de um brasileiro que ele tinha fechado, nesse meio tempo, enquanto eu voltei para o Brasil, ele fechou a agência, mas ele ainda tinha um CRM, que estava super desatualizado, tinha um website e tinha alguns contratos remanescentes ou contratos expirados com algumas escolas. Então, o que eu pensei? Eu pensei em comprar esse conteúdo e recomeçar a agência do zero. Então, o Will adora essa história. Eu cheguei bastante. Em 2012 e meu escritório era no McDonald's. Porque a casa que eu fui morar numa casa ali perto, sabe o McDonald's de Burley? Sei. Eu fui morar numa casa ali perto, só que a casa, na época, por incrível que pareça, não tinha um Wi-Fi, né? Isso em 2012, não faz tanto tempo assim, né, gente? 12 anos, enfim. Não tinha Wi-Fi. Então, eu precisava trabalhar, porque eu estava começando um negócio. É lógico que, paralelo a isso, eu estava estudando e eu estava fazendo alguns trabalhos de cleaner na época. Acho que não era mais de cleaner, eu estava trabalhando em restaurante. Então, no pub, né? No pub eu trabalhei a primeira vez que eu cheguei, que eu vim, né? A primeira vez que eu morei aqui, eu trabalhei num pub. E nessa segunda vez nessa segunda vez que você veio pro inglês de novo? Ou... Não, essa segunda vez eu vim fazer um curso de marketing, porque eu já tinha inglês, né? Na primeira vez eu vim para estudar inglês, eu fiz inglês numa escola chamada Browns, que eles ainda têm lá em Southport. Sim, em Southport. Isso. E então eu já voltei com o inglês, eu já tinha inglês upper. Então você tinha um pouquinho mais de tempo livre também, né? Tinha um pouquinho mais de tempo livre, exatamente. E aí eu comecei a conciliar esse projeto com os estudos e com algum trabalho, assim, esporádico só para me ajudar, né, a não gastar todas as minhas economias. Então, eu tinha o meu computador, que ele era bem pequenininho, e o meu escritório era no McDonald's. Por quê? Porque eu chegava da escola, por exemplo, o dia que tinha aula, e ia para o McDonald's, sentava lá e trabalhava, enfim. Até ter um escritório em 2013. A gente só abriu o escritório, de fato, em 2013. Porque eu cheguei em 2012 já com alguns clientes, porque como eu trabalhei com intercâmbio quando eu morei aqui, eu tinha alguns contatos de pessoas que me indicavam. Então, em 2013, a gente abriu nosso primeiro escritório em Burleigh Heads. Não sei se vocês sabem onde fica o Arroz, o restaurante mexicano. Nosso escritório ficava lá em cima, ali na Highway. Não conheço também. E... Acho que sim. É ali em North Burleigh? Ou... Não, ali no centrinho de Burleigh mesmo. Então. E aí a gente abriu nosso primeiro escritório lá, ficamos lá até 2017. 2017, nós mudamos para Surfers Paradise, devido... A agência começou a crescer, a demanda começou a crescer também. Eu peguei minha residência permanente aqui na Austrália através da agência em 2015. Que irado. Então, foi assim... Por ter um business, né? Um business. Tinha família envolvida no business, né? Por conta da minha irmã, que a minha irmã ela mudou da Austrália para Nova York em 2015, mas até 2015 ela morou aqui. Ela já era cidadã australiana, então tinha família envolvida no business e através da família eu fui sponsorada. Legal. Como parte do business. E sua irmã continua trabalhando com vocês de lá? A minha irmã, ela trabalha com a gente até hoje. Ela faz a aplicação dos vistos. Sim, eu acho que eu falei com ela, então, quando Dani, eu fiz... talvez tenha falado com ela. Você falou com ela? Quando aplicou meu visto, acho que eu recebi um e-mail dela, talvez. Isso, foi e-mail da Dani, com certeza. Às vezes ela pergunta, e aqueles 4 amigos? Um voltou embora. Eu falei, o Ian voltou, mas os outros 6 estão aqui. Eu até contei pra ela do podcast. Ela sempre pergunta, porque eles estão super bem aqui. Pra ela. Um abraço, Dani. Obrigada. Continuam na luta, né? Não, mas que demais. Eu estou muito orgulhoso, porque abrindo uma empresa em seu país é difícil. Mas abrindo uma empresa no outro lado do mundo, com coisa totalmente diferente,
muito mais difícil, né? É muito difícil na questão da... Eu acho que questão de segurança mesmo. A gente, pelo menos eu tenho um perfil muito empreendedor, então acho que a questão da barreira da língua, por mais que eu já tivesse um inglês muito bom na época, eu acho que é um pouco intimidador, assim, você chegar e abrir um business. Vocês, como empreendedores, também sabem disso, né? Não, com certeza. Então, quem começou... Foi vocês duas que começaram a Like Global? Isso. Aí a minha irmã, na época, ela se mudou para Nova York. E em 2019, o Will, que trabalhava na Soul Surf School, que é a empresa que deu sponsor para ele em Byron, se juntou a nós, ele investiu na empresa, e aí crescemos um pouco mais e se tornou meu sócio. Hoje vocês têm quantas pessoas trabalhando com vocês? Hoje a gente está... Nosso escritório, a gente está mudando de escritório no momento, inclusive, por conta de espaço. Estamos com... Que legal. Muito bom. Com 8 ou 9, né? 9, acho que 8 ou 9. Aqui. E daí contando ela... Contando com a Dani, é mais 10. Sim, legal. E começaram vocês duas, então? Isso. Começamos nós duas. Legal. Isso. Legal. Cresci bastante. Cresceu bastante. E qual que é a função que vocês fazem lá hoje? Qual é a sua função, Will, lá? Lá, eu trabalho na área de administração e organizando tudo para as aplicações para as vistas, né? E eu também gosto de fazer serviços extras para nossos clientes. Por exemplo, nós oferecemos aulas de fitness graça para estudantes internacionais. Tem um projeto agora, um voluntário projeto. Eu gosto de fazer aulas de conversação, né? Porque eu acredito, quando a gente chega aqui na Austrália, a primeira coisa e a chave do sucesso aqui é o seu nível de inglês. Se você cresce rápido, você tem mais oportunidade para ganhar trabalho melhor, ganhar mais dinheiro, aproveite sua experiência, né? Exatamente. Porque eu me lembro, quando eu fiz intercâmbio em São Paulo, em Brasil, que legal. tava uma experiência muito incrível também. Eu fui lá para aprender português. Quando você foi para o Brasil? Foi lá quase 3 semanas antes de Covid. 3 semanas 3 semanas antes. Chegamos, curtimos o carnaval. Começo de 2020, então. Sim. Mas vocês ficaram presos lá? Não ficamos presos. A gente tinha a opção de pegar um voo de repatriação, mas a gente achou que, né, que o lockdown não fosse demorar tanto quanto demorou. E foi muito importante, na verdade, a gente ter permanecido lá por conta da minha mãe, que ela estava sozinha. A gente acabou fazendo companhia para ela. Ótimo. Minha mãe não fala nada de inglês, então o português do Will deu um up nessa época. Cresce. Então descobrimos aonde começou o português. Ele já fazia aula aqui há algum tempo, né? Sim, uma escola aqui, The Language Academy, oferece aulas de... eu acho que 8 línguas. Uma escola boa também. Eu fiz aulas lá. Mas, com certeza, meu nível aumenta quando eu for no Brasil. Com a mini sogra. E é a mesma coisa aqui, né? Tipo, o pessoal, tem muita gente que vem, acaba querendo aprender o inglês, mas tem um contato com o inglês, às vezes, só na aula. Aí sai da aula, tem muito amigo brasileiro. E aí acaba saindo da zona de conforto, mas não saindo da zona de conforto, né? Tipo, e o inglês acaba estagnando. Sim. E isso que você fez é muito importante. Ter o contato com a cultura, com a língua, eu acho que é onde vai te fazer alavancar na língua, né? Eu acho que minhas aulas ajuda bastante, porque é bem informal, né? Normalmente nós formos para um café, para tomar café, sentar, só falar inglês para 1 hora. É bem legal e todo mundo gosta. E achou difícil aprender o português? Não é para amadores, sua língua, né? Mas a vontade de aprender o português foi quando... Boa pergunta. Foi quando conheceu... Sim, quando eu conheci a minha esposa. Eu quero aprender a língua dela e a cultura também. Sim. Eu acho que eu sou quase 50% inglês, 50% brasileiro agora. Ele é apaixonado pela nossa cultura. Ou 33%
australiano, 33 É. brasileiro. Já tem um verdade. pouquinho de cada sangue aí. Tem um pouquinho, porque inclusive ele perdeu um pouco do British accent dele, o sotaque brasileiro. Ele tem um pouquinho, algumas coisas ele mistura um pouco, um pouquinho do sotaque australiano com o British. E fala português também, então acho que tá mais o 30 e 30. Como que foi o primeiro diálogo entre vocês, assim? Foi difícil? Porque eu imagino que o seu accent era todo British quando vocês se conheceram, né? Isso. Eu falava inglês na época, mas não tão bem. Um pouco baixo, né? Ele adora falar, ele sempre fala. Coloca no currículo lá, inglês, fluente. Aí chega pra entrevista. Expectativa. A minha expectativa é de que eu tava fluente, mas eu acho que pelo visto eu tava Aí perguntou hello dela, Kitty. pré-intermediário. Não, com certeza melhorou muito, né? Desde que a gente se conheceu, meu inglês... na época eu falava, me comunicava, fluía, mas cometia muitos erros, né? Então, com certeza, ter conhecido o Will, nossa convivência, nosso relacionamento, deu um boom, assim. E hoje em dia eu sou realmente fluente. Mas tem uma consideração a ser feita aqui. Desde que ele começou a falar português, ele só quer falar português. Então, eu tenho sentido meu inglês, ó... Dando uma... Definhando um pouquinho. Tem regras agora. Fala português no trabalho e em casa inglês. Temos essa regra. Daí dá porque metade do período vocês estão no trabalho, né? Metade do dia vocês passam no trabalho, basicamente, né? Exatamente. Então fica um 50-50 ali. Mas eu acho essa troca muito bonita. Eu acho muito bonito. Legal também. Um aprendendo a língua. Eu acho que esse é o caminho, porque... Troca cultural mesmo, né? Sim, total. E o português é muito bom também, né? Tem várias palavras em português que não tem em inglês, né? Tem algumas coisas que... Saudade, mas tem algumas coisas que em português só faz sentido em português, ao meu ver, assim. Você vai falando, você tenta achar uma palavra pra tal coisa, você não acha porque, só em português. Só em português. Diversas vezes a gente começa uma frase com a palavra em inglês e termina com a palavra em português. Então, isso acontece muito dentro da nossa casa. É um lar realmente multicultural. Assim, até frases são feitas dentro, né, formadas por duas línguas. Eu quero falar alguma coisa sério agora. Que é isso, os verbos português? Os verbos em português. Nossa! Muito difícil. Muito que difícil. isso? Não, até pra gente que é brasileiro é difícil. Eu acho difícil. Eu acho o português uma das línguas mais difíceis, assim, pra se falar. Não sei, talvez, acho que chinês, japonês, talvez seja muito mais difícil, mas pra mim, português tá na lista. É por causa de ter que conjugar os verbos. Todos os verbos são diferentes. Tipo, a gente tem muita regrinha de acentuação. Eu amo, eu amo, você tu amas, nós amamos. Português não era meu forte na escola, não sei pra você, mas pra mim realmente gramática, não. Mas realmente. Como que é a escola na Inglaterra? Na Inglaterra? Eu acho igual daqui, na Austrália, bem parecido. Tem esse estilo mais high school. Porque eu sei que o high school aqui não é igual no Brasil, né? No Brasil são 3 anos, aqui são 5, 6, algo depende assim. se você vai fazer um curso vocacional depois ou não, né? Eles têm o 11, 12, 10, 11... Desculpa falar em inglês. O ano 10, 11 e 12, que são os últimos anos ali. E você tem a opção de fazer cursos vocacionais, que inclusive esses cursos de nível 3, nível 4, certificado 3, certificado 4, acaba sendo para quem está saindo do high school. Entendi. E quer se especializar em alguma coisa, mas ainda não está decidido em relação ao que vai fazer de high education, que seria uma faculdade. Então, acaba te dando ali um norte vocacional e você se acha alguma coisa que você se identifica ou não, para então ir para o seu próximo passo, que seria a faculdade. Vocês recebem muitas famílias aqui? Porque eu já vi bastante famílias que veio com criança. Daí a criança entra na escola, vai pro high school. Vocês recebem bastante? No momento, a gente está com bastante família. Não era uma realidade há alguns anos atrás. Olha. Eu acho que desde 2018, né, começaram a vir mais famílias para a Austrália. Era difícil você aplicar um visto de família, mas hoje em dia tem bastante, o que é muito legal, assim. Então, a gente acabou nesses últimos anos fazendo mais matrículas de crianças que na verdade, matrícula dos pais, que a gente
clientes, no caso, são os pais. E as crianças, como dependentes, eles têm a obrigação de estudar, estando nos vistos Consequentemente, dos pais. vocês dão esse suporte. Sim, a gente dá um suporte de fazer a matrícula na delegacia de ensino, digamos assim, que é aqui em Queensland, você faz a matrícula através do governo. E aí o governo te emite uma carta te autorizando a se matricular em qualquer escola de Queensland. Só tem que mostrar que você mora naquele bairro. E aí você vai poder se matricular na escola daquele bairro. Se você quer se matricular numa escola de um bairro no qual você não mora, aí você entra numa lista de espera. Entendi. Então, a gente tem feito bastante matrícula de famílias e aí dando suporte para as famílias matricular os filhos na escola aqui. No primary school e secondary school, que seria o... E esses pais geralmente vêm para o intercâmbio mesmo, nesse primeiro inglês. Nesse primeiro momento, vem para o intercâmbio. Tem essa também de ter um visto de partner, né? Como que é esse? Isso. Essa nomenclatura, o partner confunde um pouco as pessoas. A gente fala o visto de dependente de estudante, porque o partner é quando você aplica para um visto com um cidadão australiano ou com um residente permanente australiano. Quando você vem como estudante, você quer trazer o seu parceiro ou parceira como seu dependente, ele vai ser o seu dependente no visto de estudante. Ele recebe um visto de estudante também, mas como aplicante secundário. Então, a pessoa que vai estudar vai vir com o visto de estudante como estudante primário e o dependente como estudante secundário. Tem algumas regrinhas que eu vou falar. Exatamente, eu ia perguntar até dessas regras. Quais são as regras do estudante, do estudante secundário? Tá, as regrinhas do estudante primário e secundário, para quem está aplicando de fora da Austrália, é que você tem que ter um relacionamento contínuo, genuíno, público, notável, por pelo menos 12 meses. Ou seja, vocês têm que ter uma relação de facto, morando juntos, coabitando por pelo menos 12 meses. Você tem que ter evidência dessa coabitação. Quais são essas evidências? Evidências pode ser qualquer conta de utilidade, por exemplo, conta de internet, conta de eletricidade, conta de PVA do carro. Eu não sei se em outras cidades do Brasil fala IPVA, mas acho que sim. IPVA. Então, qualquer conta que chega no seu endereço, no seu nome e no nome da sua namorada, vocês podem apresentar dos últimos 12 meses ou mais. A presença de 13 meses, a presença de 14 meses. Além disso, photobook, mostrando o relacionamento de vocês, ou uma timeline do relacionamento. Então, se vocês estão juntos há pelo menos 5 anos... Tira foto, né? Tira foto. Tira foto. Não precisa postar, mas tira. Foto. Pode ser também um print lá do post da mídia social, sabe? Legal. E uma dúvida, no caso do filho, por exemplo, se eles entram no visto também, tipo, tem um visto específico para os filhos? Porque isso é curiosidade. Não... O filho vem como dependente. Existe um visto para menor de idade que vem estudar aqui, só que esse menor de idade ele tem a obrigação de ter um guardião. Quer dizer, a condição do visto dele tem uma condição de que é obrigatório que ele tenha um guardião que seja responsável por uma pessoa menor de 18 anos. E aí o guardião não tem a permissão de trabalho. Então, muito dificilmente o dependente, no caso a criança, vem estudar e o pai vem como guardião, porque geralmente as famílias querem trabalhar também para ajudar com o custo de vida aqui, total. né? Então, acaba que o pai ou a mãe vem estudar e o resto da família vem como dependente, inclusive essa criança. Ela estuda aqui também, mas ela não tem o próprio visto de estudante, ela tem um visto de dependente. E o visto... A gente falou do visto do partner, do companheiro ali, Sim. do estudante, mas e o visto do estudante mesmo? Tem algumas regras, eu tô no de estudante, sei que tem algumas, mas... Sim. Tem algumas regras, até março desse ano tinha a regra principal do visto de estudante, que era o critério de ser um entrante temporário na Austrália. Então, você tinha que mostrar que o seu interesse em vir estudar na Austrália era por um motivo temporário, era por um motivo no qual ia ser benéfico para a sua carreira no seu país de origem, independente de qual país que você vem. Então, para quem vem estudar inglês, no Brasil, por exemplo, as oportunidades para quem fala inglês, a gente sabe que acabam sendo maiores, né? Então, é bem fácil da gente justificar se a pessoa também procurou se qualificar após se formar, por exemplo, no high school, né, que é o ensino médio no Brasil. Se a pessoa ela procurou se qualificar e já está há um tempo no mercado de trabalho e está faltando alguma coisa para dar um up na carreira, o inglês é um diferencial. Então, ajuda bastante. O Will é a pessoa que escreve as cartas de intenções lá da agência. Obviamente que ele pega o seu histórico,
Ele pega as suas respostas para as perguntas que compõem a carta de intenções. Então, ele Fiz com emoção. E faz faz com uma- bastante emoção. E faz, baseado na história de cada aluno, você faz a carta de intenção. Isso. Exatamente. Pega a história deles e escreve uma carta bem bonitinho. E é com tudo informações, né? Acadêmica, coisas profissional. E que ele quer fazer no futuro também, no Brasil. É muito importante mostrar o que você fez até aqui, em questão de profissional e acadêmica, o que você vai fazer na Austrália, quais são os seus objetivos com esse curso na Austrália, e o que você vai fazer desse curso, desse conhecimento que você adquiriu na Austrália, quando você deixar o país. Esse era o critério de estudante do entrante temporário, né? Que em março, essa regra mudou. Hoje em dia, eles tiraram essa regra do temporário e colocaram só que você tem que ser um estudante genuíno. O que é um estudante genuíno? Que ele veio aqui realmente para se qualificar, para aprender, e não necessariamente apenas para trabalhar. Porque, assim, o visto da Austrália... A Austrália é um dos poucos países que permite que você... Estudar e trabalhar. Que o estudante trabalhe. Então, o governo quer ter certeza de que o estudante, como ele tem que estudar full-time, até por isso que existe essa limitação de horas no visto de estudante para você trabalhar no máximo 24 horas semanais. Na verdade, são 48 horas quinzenais, a gente faz a média de 24 semanais. Essa limitação existe por conta disso, porque o seu visto obriga que você estude full time, que você estude em período integral. Então, se você estuda em período integral e trabalha em período integral, isso vai ter um peso muito grande para você como pessoa, na sua saúde, etc. Então, por isso que existe essa regra do visto das horas de trabalho no visto de estudante. Visto de estudante, entendi. E uma dúvida minha, de quando vocês chegaram aqui, de quando vocês abriram a agência para agora, quais as principais diferenças que vocês sentem nesse quesito, tipo, de pessoas que estão... O número de estudantes está aumentando, por exemplo, o número de famílias que vocês comentaram está aumentando também. Aumentou bastante, Aumenta bastante. O que mais vocês sentiram de diferença do momento que vocês começaram ali com a agência, você principalmente, Rafa, depois o Will entrou, para agora, assim, as mais impactantes? Tanto boas quanto também Tudo, algo que você falou. Qual o movimento que piorou? Tá, eu vou falar uma boa. Eu percebi que o volume de brasileiros aumentou muito aqui na Austrália, porque o Brasil virou um país de nível 1. No passado, a imigração tinha uma classificação. Essa classificação ela ainda existe, mas de uma maneira mais sutil, que é classificar os países de nível 1, 2 e 3. Nível 3 são os países que têm mais risco dos imigrantes, no caso dos estudantes, permanecerem aqui de forma ilegal. A gente não costuma falar ilegal porque a pessoa ela entrou aqui de uma maneira legal. Então, ela ultrapassou o período de estadia. Ela está sem documento, sem papel. É a maneira que a gente fala hoje em dia. Tem alguns países, historicamente falando, que a imigração percebeu que permaneciam aqui na Austrália depois que o visto de estudante acabava, por exemplo. Aí, na época, o governo classificava os países que tinham maior risco disso acontecer. E o Brasil era nível 2, que era um risco intermediário. Essa classificação não era só em relação ao risco da pessoa permanecer aqui após o visto ter vencido, mas também da pessoa pegar o curso mais barato só para chegar na Austrália e começar a trabalhar e não ter interesse de fato de estudar, ou pessoas que vinham como turista e acabavam não fazendo turismo e ficava também. Então, o governo classificou. Só que teve um burburinho ao redor do mundo que isso era discriminação, que, de fato, é muito discriminatório. Você classificar de acordo com o país que você vem, você classifica uma população, né? Eu acho que é mais a pessoa em si, né? Tipo assim, é pessoa por pessoa. Pode ter uma pessoa muito boa no país, mas também tem uma pessoa muito ruim, como acontece no Brasil. Tem pessoas boas no Brasil, como também tem pessoas ruins. Você encontra então é um pouco, eu acho, disso também. Não tem como você julgar todo mundo como todo mundo é a mesma coisa. Isso. Sim. Aí acabou que o governo mudou essa classificação. Eles passaram a classificar as escolas. As escolas que atraem um público que pode ficar numa situação vulnerável aqui na Austrália, elas têm uma classificação de nível 3. As escolas médias têm uma classificação de nível 1 e as escolas médias têm classificação de nível 2 e as melhores escolas classificação de nível 1. Então, acaba que para quem está ouvindo a gente, quando a pessoa for aplicar o visto de estudante, é muito importante que ela saiba qual a classificação da escola dela. Legal. As escolas de nível 3 geralmente são as escolas bem mais baratas, são as escolas que
É mais arriscada para a sua aplicação também. Que tem Mais um arriscado, risco maior é. de ter auditoria do governo, por conta... Elas acabam tendo mais vistos negados. Então, Entendi. o governo acaba fazendo mais auditoria nessas escolas. Em alguns casos, eles até fecham. Já vi escola ser fechada aqui na Gold Coast algumas vezes. Então, dependendo da escola, pode ser um empecilho para o seu visto. Pode. Principalmente se o seu perfil não for o mais forte possível, for um perfil mais fraco no sentido de documentação, de histórico acadêmico, histórico profissional, Exatamente. a escola pode ser crucial assim, na aprovação do seu visto ou não. E qual é o melhor perfil para vir para a Austrália? Tem alguma coisa assim? Não que tenha um melhor, mas talvez a faixa etária, qual é a melhor faixa etária, o que é muito legal ter no Brasil, tipo, cursos, o que vocês falam, esse é um perfil bom. Sim. Eu acredito que um perfil de pessoas que tem um histórico profissional consistente, Consistência. com registro em carteira, evidências desse Sim. histórico profissional, Estuda, ou com cartas de referências, que estudaram no Brasil após o término do ensino médio, dependendo da idade. Tem gente que acabou de sair do ensino médio, mas em alguns casos... Quem acabou de sair do ensino médio é um perfil bom? É um perfil excelente. perfil bom. É um perfil é? excelente, Perfeito. porque essa pessoa ela ainda está descobrindo o que ela vai fazer da vida dela. Então, tudo bem ela ter esse gap de vir para a Austrália estudar 1 ano, 2. E ela vai Porque voltar para ela é o bem Brasil. jovem, né? Ela ainda é bem jovem. Ela vai voltar para o Brasil. Ela pode voltar para o Brasil, então começar a faculdade. Entendi. Então, é um perfil... Geralmente, a imigração... Quando você faz a aplicação de um visto de estudante, você tem que apresentar capacidade financeira. Não obrigatoriamente, mas a imigração usa isso contra você em algumas situações se você não apresenta. Então, na agência, a gente tem a recomendação de aplicar para todos com essa evidência. Tem cliente que prefere não aplicar e a gente aplica. Mas, para quem tem um perfil de 20 e poucos anos, 24, 25, até 28, 30 anos... é mais seguro fazer essa aplicação sem a capacidade financeira. Acima dos 30 anos, é arriscado você ter até um sponsor. O ideal é que você tenha o dinheiro na sua própria conta. Entendi. É. Entendi. Você tem que ter um dinheiro para ficar aqui, né? Quando você aplica, tem... A cada mês tem que ter um valor, isso na sua Isso. conta? Exatamente. Quando você pede o visto de estudante para a Austrália, a regra do visto de estudante é que você tenha capacidade financeira de $24.500, se eu não me engano, $24.500. Que num custo mensal aqui dá o quê? Uns 6 meses de moradia, assim? Daria para 1 ano. Um ano? Então, para 6 Tá. meses seria metade desse valor, 12 mil e pouquinho. Entendi, tá. Que dá ali, né, um valor em reais, falando hoje em dia, em torno de 40 mil reais. Então, você tem que apresentar essa capacidade financeira. Novamente, repetindo que não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Principalmente em épocas no qual a imigração começa a dificultar um pouco mais a aprovação dos vistos. Que é um pouco do que está acontecendo agora, ou não, nada parecido, ainda não é nada... Porque eu sei que tem algumas pessoas que eu vi agora aqui que estão tendo dificuldades com o visto, ou o visto está demorando muito tempo, Sim. gente com 6 meses de espera, tá no visto esperando o próximo visto e ainda está... Os vistos têm demorado de 4 a 5 meses. 4, 5 meses agora. Pra quem tá renovando. Para quem está renovando. Para quem Uau. está aplicando de fora, está saindo dentro de 45 dias. 30, 45 Que dias. é o normal mesmo, Que é né? o normal. É. E vocês têm alguma ideia por que desse... Porque antes, eu escutei falar que era mais rápido quando você tava renovando. O meu, por exemplo, saiu bem rápido, assim, não Sim, demorou. Eu acho que o meu demorou uma O semana. volume agora Esse é bem rápido. Aumentou a o volume demanda de vistos. Aumenta bastante. E a imigração está um pouco cheia de aplicações e precisa mais tempo para processo todo mundo. Exato. Porque a Austrália está com um número recorde de estudantes, de imigrantes, na verdade. Porque Tá. muitos estudantes acabaram aplicando para o Covid Visa e agora eles estão migrando do Covid Visa para o visto de estudante. Então, o número de estudantes na Austrália hoje está mais do que o dobro do número pré-pandemia. Mais que o dobro. Mais do que o dobro. Caraca. É bastante gente. Inclusive, em dezembro, o governo anunciou que vai cortar 35% das aprovações por conta desse volume, que está colocando uma pressão também na questão da moradia. Então, quando você perguntou sobre uma coisa boa
e uma coisa não tão boa, eu falei da coisa boa que hoje em dia tem um número muito maior de brasileiros aqui, que é muito legal ver cada vez mais brasileiros vivendo essa experiência. Se desafiando, né? Grande aqui, né? Essa oportunidade de morar na Austrália, de viver uma cultura diferente, de aprender uma segunda Não só língua. brasileiros, né? Gente do mundo inteiro. em si. Isso. Então, isso é o legal, né? De que mais pessoas tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio na Austrália. Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho que mudou bastante, né? Desses últimos anos, que não é legal, é que quando eu cheguei aqui em 2009... Tudo era Marta, não, brincadeira. Mas a maior parte, né? Não tinha tantos prédios assim, vou te dizer, mas, enfim. Os estudantes, né, os meus colegas, tal, os meus amigos, todo mundo chegava e todo mundo morava num apartamento com vista para a praia. Em Burnie, Palm Beach, em Broad Beach, em Mermaid, em Surfers. Todo mundo morava num apartamento com vista para a praia. Hoje em dia, essas moradias já não são mais tão acessíveis, infelizmente. Então, as pessoas estão tendo que morar cada vez mais distantes. E aí, isso requer que elas tenham um meio de transporte, né? Ou uma scooter, uma... Enfim. Deu uma inflação nas casas aqui, né? No mercado imobiliário. Teve uma inflação, subiu muitos preços, né? Subiu bastante. Sim, eu acho que o fato de que muitos locais, inclusive, ou investidores... Na pandemia, com juros muito baixos aqui na Austrália, teve um volume muito grande de pessoas comprando casas aqui na Austrália, aqui em Gold, principalmente. Então, isso acabou que o preço dos aluguéis subiram e fizeram com que as pessoas tivessem que morar mais distante da praia, mais afastados da praia, por conta desse custo que subiu bastante. Entendi. Hoje, um preço médio semana, falando de um aluguel, é $300 a semana. Para um quarto. Para um quarto. Isso. Nessa época, por exemplo, 2012, era muito mais baixo? Era $130 a semana um quarto. Metade. Aqui em Burleigh, assim, por exemplo, que foi quando eu cheguei. Metade. Mais perto de praia e mais barato também. Mas tinha diferença salarial também, né? Que era menor o Tinha salário. Diferença salarial, o salário era menor. Mas o salário não era tão menor assim na época. O salário mínimo era mais ou menos uns 17, 18. Não, 18 já é mais recente. Eu acho que eram uns 16, 17 na época. Hoje está em torno de 25, né? 25, 26? Hoje está, se eu não me engano, 23,97, alguma coisa assim, o mínimo. Mas dificilmente você vê alguém recebendo esse 23, né? Não, é difícil. Difícil você ver alguém recebendo esse 23. Principalmente todo mundo ganhando bem. Isso foi o legal também da pandemia. Por conta surgiram mais oportunidades. Por quê? Porque quando as fronteiras da Austrália fecharam, não tinha uma mão de obra tão grande aqui, porque ninguém estava entrando. As pessoas que estavam aqui, os imigrantes, muitos permaneceram, mas muitos foram embora também. Então, a Austrália ficou com uma demanda por mão de obra muito grande. E isso acabou que elevou o valor da mão de obra e as pessoas passaram a ganhar mais. Antigamente, pode trabalhar full time também. Então, foi assim o paraíso para quem estava aqui. Eu vi muita gente, eu até falei para minha irmã, na época, eu falei, nossa, chegou a vez dos brasileiros na Austrália. Tipo, chegou a vez, sabe, de conseguir empregos na área, de fazer dinheiro, de conseguir sponsor. Foi muito legal, deu muito certo para muita gente, assim, nesse sentido, né, de conseguir o visto de residência permanente. De conseguir progredir na vida aqui na Austrália, né? Na jornada que tá tendo aqui na Austrália. Exato, isso foi muito bom. Legal. E só voltando um pouco, acho que do assunto intercâmbio, agência, a gente falou um pouco da carta, que o Will faz as cartas de intenção, mas antes de chegar na carta, como que é todo esse processo? Tipo, por exemplo, eu quero tô no Brasil, quero sair do Brasil, quais são os primeiros passos, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que um dos primeiros passos é decidir para onde você quer ir e já logo procurar uma agência de intercâmbio, né? Para você conseguir todas as informações. Mas quais são essas informações? O que precisa fazer? Exato. Muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. A primeira coisa é selecionar seu lugar, se você quer fazer seu intercâmbio. Entre em contato com uma agência de intercâmbio e conversar sobre qual curso você quer estudar e depois disso escolher a cidade. A gente, na agência, por exemplo, todos os nossos consultores, a primeira coisa que eles fazem quando eles
tem um lead de uma pessoa interessada em vir estudar na Austrália, é entender o perfil dessa pessoa. Essa pessoa gosta mais de praia, essa pessoa gosta mais de cidade, essa pessoa gosta mais... Quando eles te procuram, eles já sabem que eles vão vir pra Austrália, assim, na cabeça deles já tá a Austrália como lugar. Vocês só atendem a Austrália, é isso? A gente só atende a Sim. Austrália, sim. Legal. A gente só atende a Austrália, apesar do nosso nome ser Like Global. porque a gente atende estudantes do mundo inteiro, né? Legal. Mas a gente trabalha exclusivamente com intercâmbio para a Austrália. E então, quando entram em contato com a gente, eles já sabem que eles querem estudar na Austrália. Só que muitas vezes eles não sabem ainda qual a cidade, não sabem ainda, enfim, sobre qual curso. Para quem já fala inglês, por exemplo. A maioria vem para estudar inglês realmente, mas muitas pessoas já falam inglês e quer algum direcionamento em relação ao curso vocacional. Então, a gente tenta entender um pouco do perfil da pessoa. Entendendo esse perfil, a gente vai para o próximo passo, que é oferecer algumas opções de escolas. A gente tenta entender qual que é o budget dessa pessoa, qual que é o orçamento, o que essa pessoa está buscando em uma escola, em questão de qualidade, em questão de flexibilidade, horários de aula. E aí, o próximo passo seria fazer a escolha da escola. Vocês fazem, tipo, um meet com a pessoa, uma call? Isso, geralmente os Sim. nossos consultores fazem uma call com um Zoom. E aí entendem, né? Se apresenta, geralmente apresenta a equipe já. Legal. E aí dá toda a orientação sobre a cidade que a pessoa tem mais interesse, para saber se... Porque é muito importante a gente direcionar a pessoa para estudar numa cidade que seja o perfil dela, para evitar que seja uma frustração lá na frente. Porque a gente sabe que o investimento de estudar na Austrália é um investimento alto, a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Sim. Então, a gente tem que realizar esse sonho da maneira mais bonita possível. Então, quando a gente define, né, qual o perfil da pessoa, qual cidade que ela quer morar, qual escola ela vai estudar, porque a gente passa algumas opções de escola, aí vem o próximo passo, que é escolher a data que a pessoa vai começar esse curso, o próximo passo da documentação, que a gente vai precisar para o visto de estudante. Quais são esses documentos? Os documentos básicos são um passaporte válido, evidência do seu histórico profissional e acadêmico. Então, se você fez uma faculdade, a evidência do seu certificado de conclusão. Se você está trancando a faculdade, o seu histórico acadêmico. Se você não ingressou na faculdade, mas terminou o ensino médio, a evidência da conclusão do ensino médio. E o seu histórico profissional a gente sempre mostra através da carteira de trabalho. Aqui na Austrália não tem carteira de trabalho, mas eles sabem da carteira de trabalho do Brasil. Eles adoram ver a carteira de trabalho do Brasil. E tem algum bônus, assim? Tipo assim, tem algum documento bônus que se você mandar ajuda, algo assim? A carta de intenções é um dos documentos mais importantes da aplicação. Sim. A gente tem advogados de imigração que recomendam a Like Global por conta da carta de intenções, que a gente é muito criterioso na documentação. Eu acredito que tem clientes, Lucas pode dizer, que acha a gente até criterioso demais. Não, eu fiz todos os documentos que eles pediram. Ó, carta daquilo, carta não sei quem. Eu acho que eu peguei acho que eu trabalhava para 2 empresas no Brasil, eu pedi para os 2. Carta de referência, carta de referência e tal. Se fosse usar ou não, eu falei, mano, faz aí para mim, por favor. Eu só quero que dê certo. Mas foi bom, porque, não sei, pode ser que tenha sido uns motivos ou não, sei lá. Mas meu visto saiu muito rápido. Então... Mais documentos, muito melhor. Se você tem bastante informações, bastante evidência, ajuda, né? Isso é importante. Sim. Quanto mais documentos, melhor. A gente nunca peca por mandar muito documento. A não ser que um documento, ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar. E a gente analisa e fala, não, esse documento aqui, ele não precisa ser enviado, ele não vai te ajudar em nada. Mas depois vocês dão uma selecionada ali em tudo que a gente manda, vocês... Sim, a gente seleciona tudo. E esse processo, do primeiro documento que vocês recebem até o último, até a aprovação do visto, quanto tempo, pro pessoal que está vindo, quanto tempo demora mais ou menos esse processo até o governo australiano falar, pode vir? 3 meses. 3 meses? 3 meses. A gente aplica o visto 3 meses antes do início do curso. A gente começa o processo 4 meses antes. Tá. Porque ali é mais ou menos 1 mês de documentação entre esse vai e volta. Tipo, essa carta tá boa. Aí muda isso nessa carta de referência, muda aquilo. Então, 4 meses antes do início do curso, a gente começa a juntar a documentação. 3 meses antes do início do curso, a gente faz a aplicação do visto. Então, se o visto é aprovado mais ou menos 1 mês e meio antes do início do curso, você tem um tempo legal ali para comprar sua passagem aérea e não pagar um preço caro. Porque é muito caro passagem para vir para cá. Exato. Você não quer comprar isso de última hora, né? Exatamente. Não, eu acho pode ter sido uma das coisas que me ajudou a ter o meu visto
rápido, eu acho que eu mandei muitos documentos, até na época. Até voltando um pouco, a gente tava falando de qual lugar escolher. Eu tava, antes de vir pra cá, eu pensava em ir pra Brisbane, nem cogitava vir pra Gold Coast. Na real, acho que eu nem sabia que existia Gold Coast. É mesmo? Aí, enfim, eu tinha um conhecido que morou em Brisbane, falou de Brisbane. Eles indicaram vocês, né? Ele veio pela Like Global. Aí, olhei Brisbane e tal. Eu sempre tive essa vontade de ir pra fora, de ir pra fora do Brasil. Mas acho que eu pensei também em Canadá, quando eu, tipo, criança, já pensava em Canadá e tal. Depois foi crescendo essa vontade de Austrália. E daí o Fernando, não sei se o Fernando tá com vocês lá ainda. Sim, Fernando é parte da nossa equipe, Fernando Pitts. Ele que me atendeu primeiro, depois foi o Renato e tal. Aí ele falou, não, Gold Coast, vem pra Gold. Se você gosta de mar, é isso, tal, não sei o quê. Mostrou umas coisas, eu falei, acho que Gold é o melhor lugar mesmo. Trabalhando com fotografia, exatamente. Né? Acho o seu paraíso. E realmente, bicho, eu amo esse lugar. Eu acho que eu visito, tipo, desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu só fui umas 10 vezes pra Brisbane, foi bastante. Mas não tenho vontade nenhuma de morar lá mais. Eu, no meu caso, eu nunca nem pensei em ir pra Brisbane, porque, assim como a Rafa, o Luquinhas também, sou de São Paulo, e São Paulo, assim, é uma cidade legal, mas ao mesmo tempo é uma cidade caótica. Tem quem goste, tem quem não goste. Sim. E Brisbane tem esse feeling, quem vai pra lá sempre comenta, nossa, lembra um pouco São Paulo, querendo ou não lembra, né? É. E assim, Quando bate a saudade, a gente vai lá, né? A gente vai lá e depois a gente volta. mas aqui esse clima de praia, assim, Eu prefiro aqui, né? Eu prefiro muito praia, mais. A vida aqui é sensacional. Sensacional. É, muito bonito. E uma dúvida, pro pessoal que quer vir, por exemplo, para Gold, para Sydney, para Perth, esse processo que vocês estavam explicando pra gente, de enviar documentação, carta de intenção, certificado de conclusão de curso, tudo. Para quem quer ir para Perth, para quem quer vir para Gold, é o mesmo processo? É o mesmo processo. Tá. É o mesmo órgão, tipo, que faz para toda a Austrália? É o mesmo órgão. Eles têm vários escritórios espalhados pela Austrália e pelo mundo, mas é sempre a mesma diretriz do Departamento de Home Affairs, que eles falam aqui na Austrália, que é um departamento do governo que cuida de várias áreas, dentre elas a imigração. Eu costumo falar, porque as pessoas costumam ter muito medo do visto, né? As pessoas costumam ter muito medo dessa parte do visto. Mas eu costumo falar, se você pega a nossa lista de documentos e segue o que está ali, não tem erro. Não tem erro. Eu só não dou 100% de certeza na aprovação de um visto, porque eu não posso, porque ninguém tem essa certeza. Mas eu sei quando um perfil é 99,99% de aprovação pela documentação que a pessoa envia. Então, às vezes, eu até costumo tranquilizar os clientes no sentido de não tem por que o seu visto ser recusado, fica tranquilo. Vocês fazem tipo um checklist, manda para a pessoa? A gente faz um checklist na lista de documentos, no qual a pessoa vai enviar a documentação que está ali. A pessoa enviando o que está ali, dentro do padrão que a gente pede, não tem por que o visto ser negado. Pô, muito legal. Isso é importante saber o quanto de documento precisa. Eu lembro, o meu foi muitos documentos, não sei como foi o seu. A mesma coisa, enviei bastante coisa. Tudo que eu tinha, não tinha muito, né? Porque eu saí da escola e já meio que vim. Não tanto, eu fiquei um ano e meio no Brasil, por causa da pandemia e tal. Mas a primeira aplicação é um pouco complicado lá no Brasil, mas a renovação aqui é muito mais fácil. É mais fácil. Um pouco sobre a renovação e se a pessoa daí já está aqui, vai renovar, tem alguma dica, alguma coisa, ou é o mesmo caminho? Sim, na renovação é bem mais simples a documentação, aí já não tem todo aquele número, né, aquele volume de documentos que a gente pede inicialmente, porque a imigração já tem o seu histórico lá. Então, na renovação é bem simples, é enviar o passaporte, enviar o comprovante de uma nova matrícula, enviar a sua confirmação de um seguro-saúde e a sua carta de intenções. A carta de intenções, ela sempre, em todas as aplicações, ela existe, ela tem que ser enviada e ela tem que estar consistente com o seu histórico do que você falou a primeira vez. Você pode mudar de ideia? Sim, você pode mudar de ideia. Mas se essa mudança de ideia fizer sentido dentro do seu histórico ali, acadêmico e profissional. E precisa justificar. Entendi. Nessa de você tá num curso... Por exemplo, você tá no inglês e daí você quer fazer um curso... Quando você fez a carta, tinha lá um outro curso que você poderia fazer posteriormente, e daí você decidiu fazer por outro. Isso talvez poderia complicar? A não ser se tem essa justificativa, é isso? O que pode complicar um pouco, por exemplo, vamos supor que você venha do Brasil para fazer inglês, a sua intenção é voltar para a sua carreira
vou dar um exemplo de engenharia mecânica. E aí você resolve fazer cookery aqui na Austrália. Entendi. Isso tem que ser muito bem explicado, porque assim, você vai ter que mostrar como que a sua prospecção de carreira e de ganhos no Brasil vai ser maior. Por mais que tenha a satisfação pessoal, tem gente que a paixão é cookery e fez engenharia para ganhar dinheiro, mas a paixão é cookery e de repente quer estudar cookery. Que é um pouco do meu caso. Você vai ter que explicar isso muito bem na sua carta de intenções, o porquê dessa mudança, além, né, da paixão, do hobby pessoal, porque a imigração, ele quer ver como isso vai te ajudar em termos de carreira, em termos de ganhos mesmo para o seu futuro, para se sustentar. Aproveitando esse gancho, acho que é um pouco da minha história. Eu sou formado em engenharia no Brasil, sou formado em engenharia de produção. Eu vim para cá para aprimorar conhecimentos da área. Vim para cá fazendo business, VET de business, na Entrepreneur, inclusive. E chegou um momento que eu falei, cara, eu quero aprender uma coisa nova e deu na telha, eu vou fazer fotografia, que era uma paixão minha, exatamente isso que você comentou. E a minha engenharia em específico, ela tem uma relação com marketing. Então, na carta de intenção para renovação de visto, eu tive que ir nessa linha do porquê. Porque quando você olha no bruto, não tem muito a ver engenharia com fotografia. Quem fala, não tem nada a ver. Mas aí você tem que ir mais a fundo. E aí eu tive que linkar, porque com marketing e tal, e aí acabou rolando. Se você consegue fazer essa correlação, é bem mais fácil de justificar. É lógico que a gente tem casos em que é difícil da pessoa fazer a correlação e esses vistos são aprovados. Só que, geralmente, esses vistos são aprovados em épocas em que a imigração está mais flexível. A imigração, eu já vi a imigração, né, trabalhando muitos anos com isso, eu já vi a imigração em todos os moods possíveis, em todos os estados de humor, né? Então, eu já vi a imigração um pouco mais flexível, liberando tudo, já vi a imigração implicando com coisa que não tinha nada a ver. Então, depende também da época da imigração para justificar uma coisa quando ela é mais difícil de justificar, uma mudança, né? E hoje em dia, como que você acha que tá a imigração? No sentido de, tipo, eu cheguei em 2022. Eu sei que naquela época não tinha nenhum visto recusado. Todo mundo estava sendo aceito. Podia demorar 3 meses para aprovar o visto, mas estava sendo aceito. A Austrália estava com sede de estudantes internacionais, né? Precisando de gente, né? Eu acho que agora está um pouco mais complicado para a gente ir voltando para visto de estudante, né? Sim. Quem estava na Covid Visa. Sim, a gente está com esse volume de aplicações, né, acontecendo. Todas as agências estão com esse volume de pessoas que estavam no visto do Covid, voltando para o visto de estudante. Tinha muita gente mesmo no visto de Covid? Muita. Tanto que eles cortaram as asas desse visto do Covid, né? Eles, de um dia, da noite para o dia, assim, eles anunciaram que iam tirar e retiraram, mas nisso tem um volume de muita gente que realmente só queria ficar aqui mais um tempo e voltar para o Brasil, aí pegou esse visto para poder voltar, mas aí mudou de ideia e resolveu estudar. Ou pessoas que, de repente, precisavam desse visto para poder trabalhar full time, para levantar a grana, para conseguir bancar o curso, porque a gente sabe, né, que é caro realmente. O custo de vida aqui também está caro. Então, temos todos os perfis. E aí o governo anunciou que queria fazer um pouco um corte, né, do volume de estudantes aqui na Austrália, de 35%. E a gente teve a informação de uma escola de que, para a nacionalidade de colombianos, 80% dos vistos estão sendo negados. Mas a gente não sabe como que vai ser para a nacionalidade brasileiros, porque Colômbia, naquela classificação que a gente mencionou, ela é nível, eu não me lembro agora, nível 2 ou nível 3, não me lembro. Mas o Brasil é nível 1. A gente não trabalha muito com o mercado colombiano. Entendi. Mas no sentido, para quem é estudante está fora do Brasil, ainda não está tão... Quem está no Brasil ainda não está tendo esse problema de, tipo... De não conseguir o visto. É mais para quem estava no Covid. É mais para quem está onshore no momento, a gente está percebendo. Mas para quem está dentro da Austrália. Para quem está fora, as aplicações continuam saindo rápido, sendo aprovadas. A gente ouviu falar de vistos da nacionalidade colombiana também para quem está fora da Austrália. 80% dos vistos, no geral, para a Colômbia estão sendo negados. Mas também por conta de um volume muito grande de colombianos. Pelo menos foi a informação que uma escola passou para a gente. E as escolas, elas costumam ter esse acesso porque eles trabalham com todas as nacionalidades. Então, eles sabem quais são as nacionalidades que estão sendo, no momento, target, o alvo da imigração. Entendi. Eu conheço bastante gente aqui da Colômbia também. E
É doideira. Eu já vi bastante gente também falando do Covid. Conheço sim, umas 2 pessoas que tiveram esse problema de estar no Covid e foram negados. 2 pessoas, eu conheço 2 pessoas que teve esse problema de foi negado o segundo visto de estudante por estava no Covid. Não sei se o motivo foi esse, mas eles estão tentando... Apelar? É algo desse tipo, eu não sei como que é. Tá. Geralmente, quando você tem um visto de estudante, aqui para a Austrália negado, eles te dão, se você está dentro da Austrália, o governo te dá a opção de você apelar essa decisão com o AAT, que é um body independente da imigração, e ele vai analisar a sua aplicação de uma maneira independente e imparcial. Ele vai desconsiderar o que a imigração alegou em relação àquela negativa e vai analisar se você é um estudante genuíno ou não, de uma maneira imparcial. Se eles considerarem que você é um estudante genuíno, eles vão pedir a reversão, na verdade, dessa decisão. Eles vão retornar o seu caso para a imigração e vai pedir para eles reconsiderarem. Aí a imigração vai pedir para você cumprir algum requisito, por exemplo, que talvez esteja faltando, ou simplesmente a imigração vai reverter a decisão a seu favor e não fica registrado no seu histórico de imigração que você teve um visto negado, porque aquela negativa foi revertida. Entendi. Então, para o pessoal que está aqui, eles têm esse plano B, caso o visto seja negado. Exato, eles têm esse plano B de apelar. Já foi... Não conseguiu mesmo, né? Não custa nada apelar, eu acho. Exato. E eu não sei como está a fila do AAT hoje em dia para chamar para audiência da apelação. Mas eu já vi épocas em que a fila de espera estava 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, de repente, nessa de você apelar para uma decisão, você já terminou um curso. Porque se o curso que você aplicou tem 2 anos e eles demoram 1 ano e meio para te chamar para audiência, você está nos 6 meses finais do seu curso. Dificilmente, a não ser que você tenha feito muita alguma bagunça cagada ali do seu visto, das seus estudos, etc. Você não tenha cumprido com as regras do seu visto, não tenha ido para a escola, enfim, tenha tido seu COI cancelado. Não tem por que o AAT não te considerar um estudante genuíno, porque você já estudou por 1 ano e meio, você mostrou que você está cumprindo com as regras do seu visto, você está aqui na Austrália, fazendo tudo que tem que ser feito, estudando. Você leva uma carta de recomendação da escola, dizendo que você está comparecendo às aulas, que você está cumprindo com todos os requisitos do seu curso. Não tem por que eles negarem essa apelação, entendeu? Então, assim, para quem está aqui dentro da Austrália, se estiver numa situação assim, não é de se desesperar. Teve o visto negado, procura um agente de imigração, um advogado de imigração, para fazer um apelo daquela decisão para tentar apelar e ter isso revertido. Legal, bom saber. Sabia disso, Luquinhas? Isso é novo para mim. Descobri agora, a gente estava conversando ali atrás antes. Mas não sabia. E pro pessoal que... Desculpa, Luquinhas. Pro pessoal que vem do Brasil, eles têm esse plano B também, caso o visto seja negado? Ou é só para quem está aqui? Eles têm a opção de reaplicar com a documentação na qual mostre que ele é um estudante, enfim, genuíno, porque geralmente quando eles negam é porque eles não consideraram aquele estudante um estudante genuíno. A intenção principal dessa pessoa não é ir para a Austrália estudar, então não vou aprovar esse visto. Aí a gente aplica novamente, inclusive já pegamos vários casos, que vem pra gente já negados e fala, me ajuda a reaplicar. Aí a gente dá uma olhada na documentação. Se a pessoa tem uma documentação que de repente não foi fornecida, tal, a gente ajuda e faz uma aplicação. Tem um tempo de uma aplicação para outra que você pode fazer, tipo, fui negado, não. Tem que esperar 1 ano para fazer. Não tem um tempo. Não tem? Não. Isso é você teve negado hoje, pode aplicar próximo, pode aplicar no dia seguinte. Legal. E para quem já tô aqui na Austrália, daí vou renovar meu visto, aí tem esse tempo agora, tá tendo ali de 4, 5 meses pro seu visto ser aprovado. Você fica em qual visto? Você fica no Bridging Visa, que é um visto temporário, que permite que você esteja na Austrália legalmente, com os mesmos direitos e obrigações. Tem que ir para a aula. Que enfim. era a mesma obrigação do seu visto anterior, ou não? A mesma obrigação do seu visto anterior. Legal. Na questão, para quem está no visto do COVID, a gente discutiu isso com uma advogada de imigração parceira, sobre o que ela recomenda. Ela recomenda que a partir do momento que você comece a sua aula, por mais que você esteja num visto, um Bridging Visa que te permite
Full time, algo te permite ter os mesmos direitos e obrigações do seu visto anterior, no caso, Aham. trabalhar full time, etc. Como você está estudando full time, você não pode trabalhar full time, porque questões de saúde mesmo, né? Entendi. Então, quando você começar suas aulas, você passa a cumprir ali os requisitos de horas semanais. Tentar entrar nos requisitos do visto de estudante. Isso. Legal, Isso. entendi. Uma dica para a gente, voltando para vista de estudante com COVID. Se sua vista acaba em setembro, por exemplo, COVID visa, é melhor se você entra, começa a estudar logo, né? Para mostrar para a imigração, quando você aplicar a sua próxima vista, eu estou estudando, para mostrar que você é genuine estudante. Entendi. Já tá. Isso é Tipo, eu não importante. teria que estar estudando, porque o meu visto, né, não é um visto de estudante, mas eu já estava estudando, então eu estou aplicando o visto de estudante para continuar um curso no Que eu qual eu já- já estava Ah, fazendo. Não legal. espera Faz no sentido. último momento. Legal. pra- Não, pra- faz pra- muito sentido isso. começar. É. E outra coisa que eu ia perguntar... falando de novo desse Bridging Visa, você não pode sair da Austrália, ou pode? Com o Bridging Visa A, que é o visto que você é concedido quando você aplica a extensão, né, a aplicação, quando você aplica um visto de estudante, com o Bridging Visa A, você não pode sair da Austrália. Se você quiser sair da Austrália, você tem que pedir uma permissão para sair, que no caso seria um Bridging Visa B. Esse Bridging Visa, ele custa $180, $175, não me lembro de cabeça agora. Mas você aplica, ele geralmente é concedido muito rapidamente. A gente recomenda aplicar com 3 semanas antes de antecedência da viagem. Mas ele tem saído no dia seguinte, né? Então, se você está no doideira. Bridging Visa A, que é o Bridging Visa que você pega quando você aplica o visto de estudante, e você quer quer sair. viajar, você pode aplicar esse Bridging Visa B, que permite que você saia e retorne. Que doideira isso. É muito doideira isso, porque eu tenho uma amiga que ela voltou pro Brasil agora. Vou até falar com ela depois, mano. Ela acabou a escola, renovou o visto e o visto dela não tava saindo. E ela já tinha marcado essa viagem pro Brasil. E ela falou, pô, eu vou pro Brasil e não vou voltar, porque eu vou ter que aplicar outro visto de estudante lá, não vou aplicar. Ela E poderia... ela acabou indo embora. Não, já ela, foi. ela é. tinha uma agência dando assistência para ela? Então, talvez sim, mas talvez ninguém avisou, entendeu? Ela poderia aplicar o Bridging Visa B, que permite que ela saia e volte. Que doideira. Então, é isso que vocês estão falando agora. Eu vou até mandar uma mensagem pra ela. Pra ver se ela tava nesse Bridging Visa ou se ela nem aplicou nada. Entendi. Mas que Talvez ela tenha aplicado, né? ela falou que tinha aplicado e daí falou assim, eu vou ir pro Brasil, vou ter que aplicar de novo, não vou aplicar, vou ficar por lá. Ah, não. Ela poderia ir para o Brasil e voltar enquanto essa aplicação estava sendo analisada. Só uma coisa que a gente pede para os estudantes prestarem um pouco de atenção é para não sair do país no período de aula. Porque você pode ser parado quando você volta para a Austrália, né? A Austrália tem aquela seleção ali que eles levam lá para a salinha quando você está voltando. E se por um acaso você é a pessoa selecionada e você não comunicou à escola que você ia viajar e você estava no seu período de aula, pode ser que... Deu algum problema. Deu algum pode problema. ser que Mas dê se algum você problema. comunicar à escola, acho que tem uma chance? Geralmente é pedir uma autorização da escola. A gente sempre conversa. A gente teve até umas situações recentes de alguns clientes que tiveram que ir para o Brasil ou que já tinha viagem marcada e que está no período de aula, mas como é um curso VET, algumas escolas ainda estão na modalidade. Tem. É que na real eu marquei uma viagem. Eu marquei uma Pra onde viagem. você vai? Então, eu marquei uma viagem pro meu aniversário, né? Então, aqui quase 2 anos aí e queria sair. Não fui nas minhas férias, porque eu trabalhei o máximo possível nas férias. Mas Aí- é só levar uma cartinha da escola dizendo que você está liberado para fazer essa viagem. Vai ser uma semana? 2? Vai ser 11 dias. Nem 2 semanas. tranquilo. Eu vou pra Bali. Ai, que legal. Eu acho que eu vou, né? Tem que perguntar ela pra escola. Agora, depois dessa pra- notícia, Uma né? viagem clássica pra quem tá aqui na Austrália. Muita gente que tá aqui vai pra pra Bali. Bali. Eu, ano passado, eu fiz isso, inclusive. Eu conversei com a minha escola, tava no período de aulas, eles liberaram e rolou, mas não é recomendável fazer isso. Com a liberação da Depende. escola, Tá. você está protegido, né? Entendi. Você tem um suporte de uma empresa que é credenciada pelo governo para gerenciar os seus estudos aqui. Então, se a escola te liberou, Tá né? tudo certo. Você tem autorização para sair durante... A imigração fala, mas o que você está fazendo fora da Austrália de férias durante o seu período de aula? Ah, minha escola me liberou, eu tinha essa viagem marcada, a escola me liberou, tá aqui o consentimento da escola. São 11 dias, mas eu acho que eu perco só uma aula, se eu não me engano. Porque então. é uma aula por semana. Eu acho que eu não chego a pegar a outra. Pegar outra.
Talvez. Pelos professores, eles falando, pode ir. Eu já falei com os professores, o Mark lá. O que complica mais é no caso Tira de quem... a foto lá. O que complica mais é no caso de quem faz curso de inglês, que as aulas são todos os dias. Se você vai por 11 dias, a sua attendance vai ficar abaixo de 80%. E você tem que ter os 80% ali para não ser reportado. Então... no caso dos cursos VET, as escolas costumam liberar mais desde que você esteja progredindo dentro do seu curso, que é o critério do curso VET, que você progrida 50% ou mais das units estudadas. Entendi. Conclua com sucesso, E agora de sugestão, assim, pro pessoal que tá querendo vir para cá do Brasil, o que vocês têm de dica? Isso não geral, tanto em questão de documentação ou, tipo, quesito inglês? Até quando chegam aqui, né, quais são as coisas que... Tipo, chegou aqui, o primeiro dia que chegou aqui, eu sei que vocês dão suporte, porque eu fui lá no primeiro dia, vocês me ajudaram, mas quais são esses suportes que vocês fazem lá? E o que posso antecipar no Brasil para chegar aqui e já ter algo antecipado? Sim. A gente recomenda que você faça algumas traduções, por exemplo, a tradução da sua habilitação. Já é legal de você chegar com ela traduzida aqui, porque assim que você chega... Seu primeiro dia, a gente faz o seu welcome na Like Global, e aí a gente vai fazer o seu registro de Tax File Number, que é um registro como se fosse um CPF no Brasil, que vai permitir que você trabalhe aqui, vai ser seu número de identificação na Receita Federal Australiana. Então, a gente vai fazer o seu cadastro de Tax File Number, e através com esse número, você já pode trabalhar para algum empregador da Austrália, você já pode começar a procurar emprego. Então, vamos supor que você queira... trabalhar de Uber, por exemplo. O Uber, eu sei que hoje em dia eles não têm esse vínculo, né, pelo Tax File Number. Eles têm o ABN, que seria uma espécie de MEI brasileira, fazendo a comparação, né? Então, quando você está com o Tax File Number em mãos, você pode pedir um registro no ABN. Então, você chegando aqui com a sua carteira de trabalho, a gente faz o seu registro de Tax File Number, a gente faz o seu registro de ABN, você já pode se cadastrar para trabalhar com delivery de comida através do Uber Eats, tá? Então, eu acho que o principal seria fazer a tradução da carteira de habilitação. E muito importante para quem está planejando vir, né, para daqui a um tempo, próximo ano, etc., é já ir fazendo o inglês, né? Sim. Inclusive, para os nossos clientes, esse projeto que o Will tem lá na agência, que ele oferece as aulas de conversação gratuitas, elas valem também para quem está fora da Austrália, para quem está no Brasil. Faz online também? Faz online. Pô, muito legal. Online de manhã. Então, você tentar melhorar o seu inglês o máximo que você puder antes de chegar aqui vai fazer um grande diferencial quando você chegar aqui, sem dúvida alguma. O primeiro dia é um pouco difícil, né? Assustador, né? Primeiro dia é frustrante. O inglês australiano é diferente. É diferente. É diferente. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui achando que eu sabia falar inglês. Quando meu primeiro mês aqui, eu falei, nossa, irmão. O sotaque deles é eu forte. Fiquei com medo. Aqui é muito forte. Eu acho que em Melbourne, Sydney é um pouco mais claro, mas o sotaque aqui na Gold Coast é bem forte. Bem forte. Quem entende o sotaque aqui da Gold Coast entende em qualquer lugar. Forte, com certeza. Tem bastante... o sotaque é forte. E eu acho que pra quem chega, uma dica, ponto de vista meu, vê se você concorda, Luquinhas. O que eu acho mais válido de primeiro momento é tentar se inserir o máximo na bolha dos australianos, especificamente falando, né? Acho que isso é muito importante, né? Principalmente aqui em Gold, que a gente tem muito local, muito australiano. Em cidades como Melbourne e Sydney, você não tem tanto acesso, assim, a um australiano devido ao mix de nacionalidades que você encontra. Mas aqui, a gente tem acesso a qualquer bairro que você mora e você vai ter muito contato com o australiano. Então... Se você fizer essa inserção na cultura e fizer amigos australianos, você vai morar com australianos, seu inglês vai melhorar muito rapidamente. Como o Will falou, se você já tem o inglês, se você já vem com o inglês melhor, você tem umas oportunidades melhores, né? Até se você já tiver um inglês básico aqui no começo, seja talvez com a ajuda do Will ali nas conversações ou fazer algo particular, um intensivo no Brasil antes de vir para cá, por exemplo. Sim. Eu acho que você consegue sair dessa bolha de brasileiro um pouco mais rápido, né, Will? Exatamente. Porque eu concordo quando você chega aqui um pouco perdido, brasileiros querem... Todo mundo ajuda aqui, né? A comunidade brasileira é muito especial. Mas eu acho que para o seu crescimento de língua, você precisa sair um pouquinho para
cresce relacionamentos com australianos, ingleses, e ajuda bastante. Sai da sua zona de conforto mesmo, né? Exato, Literalmente, não porque- só sai da zona de conforto e fica só com brasileiro aqui, porque porque é um senão... conforto também, É que né? é um conforto, mas é que o que na real o que eu penso é se tudo der errado aqui, você não quiser ficar aqui, você tem o inglês. Exato. Sabe? Então Você tem o que sair inglês, da você zona tem de que voltar conforto. com você já tá aqui, cara, você tem que pelo menos voltar com o inglês ali. Sim. Pra você consegue uma vaga melhor no Brasil, talvez você nem fique no Brasil, vá pra um outro lugar, mas você não passe toda a dificuldade de novo de ir pra um outro lugar, não falar inglês ainda. Exato. Então eu acho que quanto mais rápido pegar o inglês, no Melhor. pior cenário, você vai ter o inglês, que é um ótimo cenário, eu Ninguém acho. tira, né? Exatamente. Concordo. Eu concordo também. Concordo. E, pessoal, de pontos futuros para vocês, como agência, o que vocês estão pensando? Vocês comentaram que estão querendo, que vão mudar de escritório. Sim. Estão Sim. pensando em mais alguma coisa? Nós estamos expandindo, a gente tem alguns projetos que a gente vai trazer, a gente faz bastante workshop, que é dar oportunidade para quem recém chegou aqui na Austrália de praticar algumas habilidades que você talvez não tenha tido acesso na vida, ou não tenha conhecimento. Então, a gente costuma fazer workshops para oferecer para quem recém chegou aqui na Austrália, para ter uma ideia de como funciona determinadas indústrias de trabalho aqui na Austrália. Então, por exemplo, a indústria de hospitality, que seria, né, trabalhar ali em área de serviços, em restaurante, em cafés. A gente costuma trazer uma pessoa que é especialista da indústria para falar e para explicar algumas técnicas de trabalho mesmo. Eu vi que vocês fizeram de barista, algo assim. Isso, barista. A gente Parece tem... bem bacana esse barista é workshop. muito legal, Não, né? eu não fui ainda, mas eu quero ir, porque eu tenho uma máquina de café lá em casa. Não sabe fazer? Não, olho no YouTube sempre, mas nunca rola. Nunca rola, nunca fica o coração ali certo, nunca fica o Nós temos também, usa uma vez. Casa de espeto vegetal, né? A gente faz workshop, mas a gente mesmo não sabe usar. Mas tem uma pessoa lá na agência que ela é barista, a Karina. Sim. Ah, a Karina. A Karina é barista. Aham. E ela ensina, e todo mundo que faz o nosso workshop faz o coraçãozinho. Sai Às vezes o pelo coração menos sai com o meio coração. torto, mas... Não, eu acho que E eu já cansei, já preciso. Eu acho que tem alguém perto, assim, pra falar o que é. Que pelo YouTube não funcionou, não. Funcionou? Vai no nosso workshop. Então, a gente quer expandir o número de workshops que a gente oferece. No momento, a gente oferece uma a cada 2 meses. A gente quer ter pelo menos um mensal. De diversas indústrias, para conversar com a gente, de imigração também, para dar dicas sobre carreira, sobre vistos de residência, etc. E a gente está com essa expansão super especial, que é a expansão do nosso escritório. A gente está indo para um escritório quase 4 vezes maior do que o nosso escritório Uau, atual. que legal. Vocês já podem Então, falar onde já? É em Surfers, na Orchid Avenue. Uhum. A gente vai estar lá a partir do dia 1º de junho. No momento, a gente vai fazer uma mini reforma, Que pintar, massa. etc. Irado. A partir de bem 1º de bacana. junho, a gente vai fazer Uma welcome, né? welcome lá pra todos Que vocês. legal, história. Eu vou lá, vou É. falar com vocês. E para mim, eu quero crescer os serviços para nossos clientes, né? Mais aulas de conversação, mais aulas de fitness, para criar uma comunidade. E eu acho que isso é importante quando você chega em outro país. Você tem a oportunidade para conhecer pessoas. Tem o Antônio lá também, né? Tirando as dúvidas de Sim, todo mundo. Tem o Antônio, que é bem conhecido Ajuda aí. Qualquer bastante, coisa que você gente. perguntar, se você tiver no grupo, qualquer grupo do WhatsApp da Gold Coast, o Antônio vai estar lá. Pergunta Qualquer dúvida, Ele não vai importa ser o a sua primeiro a dúvida. responder. Ele ajuda todo mundo, Muito né? importante na vida de bastante gente aqui. Muita gente acaba nem sabendo qual que é o rosto dele, mas já foi ajudado pelo Antônio. Vai falar com o Antônio. A proposta de vida dele, né, é ajudar as pessoas. Ele bonito. sempre brinca com a gente, falando, se eu ficasse bilionário Uhum. de hoje para amanhã, sabe o que eu ia fazer? Eu ia abrir um office gigante em Southport para ajudar pessoas. E daí ia ser só trabalho voluntário. Várias pessoas falam assim, tem alguma pergunta, tipo, não pergunta, mas algum questionamento, assim, tipo, pô, o que será que eu faço aqui? Cara, fala com o Antônio, que eu acho que ele vai saber. Ele é uma enciclopédia, realmente é. Conhece bastante de Austrália. É. E no quesito Austrália, o que vocês veem para os próximos anos? O que vocês esperam? Isso pode ser a opinião de vocês mesmo. Tá. Para os próximos anos. Os próximos 5 anos de Austrália, vocês acham que vai continuar com esse movimento crescendo? Essa vinda de imigrante, quesito de oportunidade, vocês acham que ainda vai continuar rolando? Ou vai chegar num momento que vai... porque caso hoje em dia, por exemplo, já está sendo um problema para muita gente. Já tá sendo. Coisa que não era antes. É. O que vocês esperam assim da Austrália nos próximos anos aí? Eu acho que a Austrália sempre tem oportunidade aqui. Se você quer
se você quer fazer tudo correto, eu acho que você tem bastante oportunidade aqui. A Austrália, o programa de imigração da Austrália, desde sempre, né, desde quando eu vim em 2009 até os dias de hoje, ele sofre algumas alterações, mas ele não deixa de existir, não vai deixar, porque é um país relativamente novo, é um país cheio de oportunidade, é um país que precisa de mão de obra qualificada. Então, para quem tem essa mão de obra qualificada, com certeza o programa de imigração vai estar sempre aberto. Então, a gente vai ver muitos brasileiros se tornando cidadãos, se tornando residente permanente. E o próximo passo é a cidadania. Então, nos últimos anos, eu vi um número muito grande de pessoas obtendo a cidadania na Austrália. Eu tenho certeza absoluta que isso vai continuar existindo. Mas aí é uma questão de quem serão essas pessoas com essas mãos de obra qualificadas que a Austrália quer para casar ali o perfil e dar tudo certo nesse sentido, né? Mas em relação ao crescimento, a gente vê que o governo está colocando uma infraestrutura de uma cidade que daqui a um tempo, falando de Gold Coast, por exemplo, vai ter 1 milhão de habitantes. Então, no caso, eles estão expandindo, né, a linha de tram aqui de Broadbeach para Coolangatta. Então, a gente sabe que isso é um plano de expansão de uma cidade que vai ter demanda para um transporte público um pouco maior do que ela tem nos dias de hoje. Então, com certeza, novas casas vão continuar surgindo, né? Então, para quem é da indústria da construção, fica aí a dica. É uma área que paga super bem e é uma área que, com certeza, tem demanda e vai continuar tendo demanda porque o país está crescendo, né? Super bem vista pelos próximos anos aí, com certeza. Exato. Né? Exatamente. Exato. E eu acho que é isso, né? A gente bateu em todas as teclas, eu acho. Fala bastante, né? Acho que falamos um pouquinho, né? Mas a gente bastante. só queria uma última, se você tiver algo para falar para quem tá pensando em vir para a Austrália, tipo, se tá com medo ou que não sabe, tá nas dúvidas ainda, se vocês têm algo para falar. Em minha opinião, se você está pensando, vem para cá, não pensa mais, só vem, né? Porque a Austrália é um país incrível, tem bastante oportunidade aqui, tem suporte, tem comunidade brasileira grande e é um país incrível. Com muitas oportunidades. Com muitas oportunidades, sim. O que abriu sua cabeça, Will, por exemplo, vindo pra cá, saindo de Londres e vindo pra cá? O que... Boa pergunta. Eu acho que a qualidade da vida aqui é diferente do que na Inglaterra também. E para mim é a melhor decisão da minha vida. Obviamente eu conheço minha esposa e tenho uma vida bem bonita aqui, com oportunidade para ajudar brasileiros aqui também. Para mim é muito importante. Eu considero a Austrália assim, um país diferenciado. A gente já teve a oportunidade de viajar muito pelo mundo. Inclusive, é uma coisa que quando você vai morar fora, a sua cabeça, a sua vontade de viajar, de expandir, acaba mudando muito. Então, você quer explorar. Então, eu tive essa oportunidade, graças a Deus, de viajar para muitos lugares no mundo. E a Austrália é realmente um lugar diferenciado. Não só na questão das oportunidades, mas na questão da qualidade de vida, a questão da segurança. Então, para você que tem o interesse de vir, se planeja, obviamente. É importante fazer um planejamento no sentido de, se possível, estuda um pouco de inglês. Mas se você também tem 0 de inglês, não tem problema. Muitos de nós aqui, tirando o Will, eu acho, tirando você também, que você já veio com o VET. Mas eu, por exemplo, cheguei aqui sem inglês, basicamente. Eu achava que era intermediário, no currículo intermediário. Chegou aqui, me chamaram uma intérprete no aeroporto. Eu falei, não era intermediário. Então, se você não tem inglês, também é possível, entendeu? Então, você chega aqui, é tudo uma questão de dedicação. Você vai chegar aqui, você vai ter que se dedicar um pouco mais, você talvez vai se frustrar um pouco mais. Mesmo que você fale inglês, você vai se frustrar um pouco por conta do sotaque, a diferença, etc. Mas tudo isso é aprendizado. Eu acho que colocando na balança o ganho que você tem, quando você tem uma experiência dessa, é muito maior do que as dificuldades que você vai enfrentar. É lógico que não é todo dia, né? Só festa, só flores. Tem muita ralação também. É difícil. Mas na balança as coisas valem a pena. Colocando na balança. Demais.
Pelo que o Will falou, não era nem intermediário, né? Era básico. Era básico. Brincadeira. Mas, Will, você falou que foi uma das melhores decisões da sua vida. O nosso professor também, ele é inglês. O Mark. E ele falou também pra gente esses dias que foi uma das melhores decisões da vida dele. Sim. Foi vir pra Austrália. Não larga aqui por nada. Ele falou que ele passou o Natal e o Ano Novo com a família dele, lá na Inglaterra. E ele falou, não vi a hora de voltar pra cá e tal. E eu acho que pra mim também, eu gosto muito desse lugar aqui. Eu sou muito feliz aqui. Eu também. Eu acho que uma opinião minha, assim, a Austrália ela tem uma desigualdade muito baixa. Então aqui você é valorizado por diferentes profissões que você faz. Eu acho que se você vem pra cá pra ficar 6 meses, como a Austrália valoriza as diferentes profissões, nesses 6 meses, às vezes, você trabalha com a coisa que você gosta do Brasil, que às vezes no Brasil não é valorizado, e aqui você aprende quem você é, né? Tipo, esse quesito de tudo você se joga numa profissão X, Y, Z, vai ser valorizado, então você acaba se conhecendo muito. Fala, caraca, eu gosto disso realmente, ou não gosto daquilo realmente, né? Testando os seus limites, testando os seus Sai muito gostos. da zona de conforto, né? Com certeza. Exatamente. Irado. Acho que é isso. Falar só mais uma vez falamos do Mark aí, nosso professor, entrepreneur. Aproveitando, nosso professor, gente boa pra caramba. Nossa, ele é muito gente boa. Ó, se você quiser fazer fotografia, faço só por causa dele, do Mark, porque ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é uma pessoa diferente, especial. Aproveitando então, pessoal, mais uma vez agradecendo a Entrepreneur, nosso master sponsor aí, nosso patrocinador do projeto. Eles têm diferentes cursos de VET, cursos técnicos, cursos de painting, de design gráfico, fotografia, marketing, business. A gente vai estar colocando o QR Code aqui na tela para vocês. Assim que vocês escanearem, ele vai linkar para vocês direto o nosso link, né? Entrepreneur.edu. Entrepreneur.edu.au/debroscast.aus. Você vai cair direto numa página em português, você vai saber tudo lá sobre a escola, conhecer os cursos, e se você quiser renovar o curso, tal, fala com eles aqui, fala ninguém mais, ninguém menos do que Like Global. Com certeza. Avisa lá que vocês querem ir para Entrepreneur. Com certeza. Vocês têm uma parceria grande com eles, Temos né? uma parceria excelente, porque é uma escola que a gente tem um feedback muito bom. Uma infraestrutura boa, qualidade de ensino. Então, pra gente é um prazer trabalhar com eles, porque a gente quer vender qualidade pros nossos clientes. No meio da cidade, né? Exato. Então, tá renovando o visto ou tá vindo para cá e já tá pensando num técnico, fala com o pessoal aqui da Like Global. Vai entrar em contato lá, vai entrar em contato com quem? Com a Karina, com o Renato. Com o Renato, com a Marina, ou com o Antônio também. O Antônio direciona... Ele vai ajudar, né? O Antônio direciona um consultor para falar com vocês. Então... Legal, aí ó, já deu o combo aí, demos o combo aí para você especial, a agência de intercâmbio e a escola. Acessa lá, o QR Code vai estar aí em cima. E é isso, muito obrigado Obrigada por vocês a vocês terem vindo, muito convite. obrigado, tiraram muitas das dúvidas nossas. Acho que vai clarear a ideia de bastante gente que queira vir pra cá, né? Exatamente. Legal. Muito obrigado. É Muito Nós que obrigado, agradecemos. Rafa, muito obrigado, Will. E só um último ponto, o pessoal não pode esquecer de fazer, Luquinhas. Ativa as notificações do YouTube O aí, sininho. ativa o sininho, dá um like, comenta aí o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a agência de intercâmbio, pode comentar no canal aí, mas também comenta lá no Instagram deles, que o Antônio vai responder. Alguém lá vai responder. E daí já dá esse match aí com eles, beleza? É isso aí. Muito obrigado, tamo junto. Obrigada. obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. Valeu.